Olá, eu sou Marta Ramos Xavier. Eu estou aqui estudando Café com Palavra. Eu fico daqui tomando o meu cafezinho e você aí estudando a Palavra de Deus comigo. Você é minha convidada, seja muito bem-vinda. E neste café com Palavra, nós vamos estudar o livro de 1 Samuel. Se você gostar, você compartilhe com a sua amiga, com a sua irmã, com as irmãs da sua igreja. Compartilhe com quem você sentir desejo, ok? Então, gente, eu vou estudar hoje o livro de 1 Samuel e nós vamos encontrar nos escritos judaicos, foi aonde que eu busquei informações. Os escritos judaicos, eles fornecem um material biográfico que entra em cena Eucana, pai de Samuel. E aí surge Ana. Ana, ela surge no meio de uma história que miraculosamente Deus vai agir. Em uma história em que Deus, ele se importa com a sua história. Deus se importa com você. Deus se importa com a sua história, sim. Assim como ele se importou com a história de Ana. Deus, ele se importa com você. E é nessa cena que nós vamos encontrar o quê? Ana, Eucana e surge Samuel. Israel, ele precisava que Deus, ele por um momento, Deus entrasse nessa história, Deus entrasse em cena. E quando nós lemos no versículo de número 5, a Bíblia diz que Ana, porém, dava porção dupla. A Ana, ela não ficava de fora dessa festividade nas ocasiões em que acontecia as festividades. Ana, ela subia, ela ia até Ramá adorar a Deus. Ana, ela subia para adorar a Deus, mas Ana, ela chegava lá tão destruída, tão desfigurada, gente. Ana chegava lá que era de olhar e da dó, de tão amargurada que ela estava, de tão angustiada que Ana estava. Chegava da dó de ver a situação de Ana. E, por sua vez, ela era muito amargurada diante de tudo que acontecia. O desespero, a incerteza batia ali no coração, porque Ana, ela não tinha um filho, ela não tinha um herdeiro para deixar para Eucana. E se ela não tivesse um herdeiro, toda a herança, o nome, tudo quem levaria eram os filhos de Penina. Versículo de número 6 diz assim: a sua rival. Penina era o nome dela. A sua rival chamava-se Penina. Provocava Ana de uma tal forma, salientando o fato de que Ana, ela tinha alguma coisa com Deus. E Deus, por sua vez, tinha alguma coisa contra Ana. Por isso não lhe dava um filho. Olha que ponto que Penina provocava a Ana. Mas o Senhor, Deus havia encerrado a madre de Ana. Era um propósito de Deus. O pedido de Ana já tinha sido atendido. Ana, ela foi atendida, mas ela não sabia o tamanho do presente que ela ganharia de Deus. É o que a Bíblia fala em Isaías: aquilo que o ouvido não ouviu, os olhos não viu e não chegou no coração do homem. Deus tem além para dar
para aquele que nele espera. Era isso que Deus estava fazendo com Ana. Deus já tinha concedido-lhe o seu pedido, mas ela não tinha ouvido, ela não tinha visto e não havia chegado no coração de Ana. Mas Ana, ela continuava ali. Ela era uma chave importantíssima para Israel. A história de Israel iria estabelecer tendência para aquela nação, porque Deus havia guardado o ventre de Ana. Deus precisava daquele ventre e Deus havia reservado aquele ventre. Por isso que nós encontramos na Bíblia quando diz: e Deus havia encerrado, foi o próprio Deus que encerrou. No versículo de número 7 nós encontramos assim: todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor. Embora as mulheres não tivessem o dever, as mulheres não tivessem a obrigação de ir até o templo, Ana, ela ia todos os anos ao templo em Siló, porque ela viu o exemplo do seu marido. Mas também ela tinha vontade própria, ela amava tanto ao Senhor que ela ia por vontade própria para adorar, ela ia com vontade própria para sacrificar, ela ia por vontade própria para fazer devoções ao Eterno, ela ia por vontade própria para adorar o Criador, porque ela sabia que a vitória dela estava na casa de Deus, que a vitória que ela precisava, ela ia encontrar no altar. Ela sabia que a vitória que ela necessitava estava na casa de Deus. Se você quer uma vitória, a tua vitória tem um local, a sua vitória está no altar do Senhor, a sua vitória está na casa de Deus. E era por isso que Ana, todos os anos, ela ia buscar ao Senhor. Ana, ela ia por prazer, ela ia por gratidão a Deus, ela ia porque ela sabia, é no altar que está o meu milagre. Ela ia anualmente buscar a Deus, porque ela sabia que lá no altar era o lugar, no tabernáculo, era o lugar de colocar os seus votos, de colocar as suas petições, falar das suas amarguras para Deus. Era o lugar aonde ela sabia que era a casa de Deus, o lugar que ela poderia derramar a sua alma perante o Deus. Então Ana, ela sabia, ela amava tanto a Deus que todos os anos ela ia na casa de Deus por prazer. Ela ia para fazer votos ao Senhor, ela ia para sacrificar. Embora ela não precisasse, porque se o homem da casa fosse ao tabernáculo sacrificar, a mulher não tinha necessidade, mas ela sabia da necessidade que a alma dela desejava. Ela sabia o quanto ela amava o Senhor, então ela ia à casa de Deus por prazer. E Ana, ela andava por 24 quilômetros por vontade própria, por amor ao Senhor. Ana chorava diante dos insultos, das zombarias que era lançado contra ela por sua antagonista, chegando a ponto de Ana ela não comer, ela não querer as ofertas pacífica, embora ela recebesse do seu marido porção dobrada. E entre tantas provocações de Penina, sem dúvida, Deus estava ali vendo todas as coisas, porque Deus ele vê, e Deus ele via a esterilidade de Ana, como Deus também via as provocações de Penina. E aí o que acontece? Um dia o marido dela chega para ela, Eucana, no versículo de número 8 ele diz assim:
por que choras, Ana? Ele sabia por que Ana chorava. Ele sabia que Ana chorava, era uma mulher amargurada de espírito, porque ela não tinha um filho. Ele sabia que ela chorava porque ela sacrificava, mas dentro da sua alma havia uma grande tristeza. Ele sabia porque ela chorava, ele sabia porque ela já havia dito: Eucana, a sua mulher, a Penina, ela me provoca, ela me perturba, ela me desestabiliza, ela tira a minha alegria, ela tira o meu prazer de viver. Porém, Eucana, ele era omisso, ele não tomava uma atitude, ele nunca chegou e colocou Penina no seu devido lugar. Se ele tivesse chegado e colocado Penina no seu devido lugar, se ele tivesse chegado e colocado um basta nessa situação, ele teria evitado a desestabilização emocional de Ana. Ana, ela estava emocionalmente desestabilizada, a ponto de não querer comer. Ele dava a melhor porção, mas ele não tomava uma atitude. Ele pegava o melhor da oferta e dava para Ana, mas ele não tomava uma responsabilidade, uma atitude mais séria. Sabe por quê? Porque ele era omisso. É igual muitos maridos que não saem em defesa da esposa. Ele é omisso. E o que ele faz? Ele dá presentes para a mulher, ele compra joias caras, ele é capaz de comprar coisas caras para dar para a mulher, levar a mulher para viajar, mas ele não é capaz de tomar uma atitude, porque ele prefere ser omisso do que tomar uma atitude. Sabe, minha gente, a omissão, ela leva à amargura. A omissão, ela leva ao sofrimento. A omissão, ela leva à dor. A omissão leva à amargura de alma. A omissão, ela desestabiliza a razão. A omissão, ela desestabiliza suas emoções. A omissão, ela traz dor, angústia e depressão. Então, minha gente, vamos tomar uma atitude. Ao invés de você dar presentinho para o seu marido, é melhor você tomar uma atitude. Ao invés de você dar presentinho para sua esposa, é melhor você tomar atitude. O teu filho, muitas vezes, ele não precisa de presente e nem de dinheiro. Ele precisa de uma atitude. Então, nós vamos ficar por aqui hoje e na próxima semana estaremos estudando o versículo 9, 10, 11, 12, 13, até onde der. Fiquem com Deus e até breve. Eu aqui tomando o meu cafezinho com palavra e você aí estudando a palavra de Deus comigo. Fique com Deus e até breve. Um beijo. Uhul!